Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo 24 horas na internet. Hoje, em GV News Entrevista, a gente conversa com Luiz Inácio Silva Rocha. Ele é coordenador do Fórum Estadual de Juventude Negra. A gente conhece ele como Lula Rocha. Ele é quase um ex-presidente. Tem Luiz, tem Inácio, tem Silva e o apelido é Lula. Mas ele está bem diferente, bem longe do outro lado, outro barbudo também, né? Lula, vamos começar essa nossa conversa sobre essa questão da redução da maioridade penal. Quer dizer, é uma discussão que está envolvendo o país, as pessoas têm um lado A e lado B, parece que não há um meio termo, e as pessoas não aceitam conversar, ou é a favor ou é contra, não tem meio termo. E os mais afetados, aconteça o que acontecer, serão dos jovens negros. Como é que o movimento negro, os jovens do movimento negro que você representa, estão vendo essa discussão, estão participando dessa discussão? Então, a gente está participando ativamente, né, dessa discussão, porque, como você disse, é uma discussão que nos afeta, né, afeta os nossos e nos afeta diretamente. A gente se posiciona irredutivelmente contra a redução da maioridade penal. A gente sabe que isso não é solução e nem é alternativa para enfrentar o problema da violência. A gente não nega, né, que existe um problema, até porque a violência, sobretudo a violência letal, também atinge a nós, né, jovens negros. Então a gente não nega que existe sim um problema a ser enfrentado em relação à violência, mas já está comprovado, né, em qualquer parte do mundo, que você aumentar aí o alcance penal, aumentar a punição, isso não é solução e isso não é alternativa. E para além disso, a gente sabe que também há uma grande hipocrisia, né? Esses que defendem, esses políticos, sobretudo, que defendem a redução da maioridade penal, não estão preocupados em resolver esse problema. Estão preocupados com outras coisas, né, que, enfim, envolvem uma cortina de fumaça para esconder outras questões que estão tramitando no Congresso. Envolve também quem financia a campanha desses políticos que vão se beneficiar com essa redução da maioridade penal. Então, esses políticos que estão lá defendendo ferozmente a redução estão longe de querer resolver o problema da violência no país, né? Estão preocupados com outras coisas. Porque o ECA está com 25 anos, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem vários pontos que ajudariam a minimizar a violência e não só atacados. A questão da qualidade de vida mesmo, educação, saneamento, oportunidades para a juventude, que nunca foram implementadas. Com certeza. A gente está indo aí, né, para 25 anos do Estatuto e a gente percebe que no que se tange à proteção, no que se tange à promoção de direitos, o Brasil pouco caminhou, né, na sua implementação integral. Então, a gente acredita que é necessário investir nessa garantia de direitos, é necessário investir nessa proteção para nossas crianças e para nossos adolescentes, para que a gente consiga, de fato, apontar aí alternativas para esses problemas de desigualdade, esse problema de violência que a gente enfrenta. Ao invés, né, de parlamentares querer alterar a parte que trata da responsabilização, né, da socioeducação, a gente gostaria que eles estivessem empenhados nessa luta, né, nessa luta por mais direitos, né, e por mais políticas para atender esse segmento. E aí, em relação também à questão socioeducativa, né, a gente percebe que existe uma série de outras medidas no Estatuto, que não apenas a medida de internação, mas que também não há um investimento, né, não há um investimento na semiliberdade, em diversas outras medidas que poderiam também apontar aí para o aperfeiçoamento do sistema socioeducativo, mas que não são levadas em consideração, né, e aí leva parte da sociedade a acreditar que aumentar a punição, aumentar o alcance, né, punitivo do Estado possa resolver esse problema da violência no nosso país. E falando especificamente da violência, o mapa da violência mais um, né, as várias análises que eles fazem sobre a questão da violência, saiu recentemente agora com relação aos jovens de 16, 17 anos, e mais uma vez os jovens negros são os mais penalizados quando comparado com os jovens brancos na mesma faixa etária, né? São 6 vezes mais chances de um jovem negro morrer violentamente do que um jovem branco na mesma faixa etária. E some-se a isso que o Espírito Santo é o segundo estado onde mais se matam jovens em todo o país. Quer dizer, então, há toda uma discussão a ser feita com relação a essa questão da juventude negra. Como é que vocês estão se inserindo nessa questão efetivamente da proteção ao jovem negro?
Então, a gente vive um momento muito difícil, né? Porque, infelizmente, todas essas mortes que acontecem, né, que não são poucas, elas não geram toda essa comoção e toda essa mobilização por parte do Estado e por parte da sociedade, né? Ao invés da gente estar discutindo seriamente, né, como fazer para reduzir esses altos índices de homicídios que a gente tem no nosso Estado e no nosso país, a gente está mais preocupado em aumentar a punição para adolescentes que cometem atos infracionais. Então, nós, enquanto Fórum de Juventude Negra, o primeiro desafio é romper com essa invisibilidade acerca das nossas mortes, né? A gente precisa desnaturalizar a morte de jovens negros, a gente precisa criar uma grande mobilização para que a sociedade se engaje nessa perspectiva. E é isso que o Fórum de Juventude Negra vem fazendo, né? Há mais de 7 anos, a gente realiza todo ano uma marcha no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que traz, né, essa perspectiva de dialogar com a sociedade a respeito desse problema, mas também cobrar do Estado políticas para reverter essa situação. Quer dizer, a invisibilidade do negro não diminui? Não, infelizmente as nossas mortes, né, não geram comoção, e aí a gente só vê o racismo sendo abordado, né, isoladamente, né? Quando tem algum caso de grande repercussão, dá-se a entender que aquilo é um problema isolado, que aquilo é um problema que aconteceu pontualmente, mas a gente sabe que não, né? O racismo, ele gera dor, ele gera humilhação, ele gera morte cotidianamente na nossa sociedade, fruto, né, de toda uma história e também do momento presente de falta de investimento em políticas de reparação, em ações afirmativas e também, né, falta dessa mobilização de toda a sociedade. Como é que está a situação dessa coisa aqui no governo do Estado? Quer dizer, como é que vocês estão se articulando no Espírito Santo? Infelizmente, a gente até o momento identifica um retrocesso em políticas de combate ao racismo no Estado do Espírito Santo, né? Com muita luta, a gente conseguiu que o governo do Estado, né, criasse uma gerência de promoção da igualdade racial, que ainda a gente acha que não é o ideal, a gente defende a necessidade de criação de uma secretaria. A gente também lutou para que se criasse um conselho de promoção da igualdade racial. Esses dois organismos foram criados, mas até o presente, nesse atual governo, a gente não teve, né, tanto o funcionamento do conselho quanto da própria gerência. Existe o cargo da gerência, mas ainda ninguém foi nomeado para ocupá-lo, e isso obviamente gera toda uma desorganização do que vinha sendo feito, e mais do que isso, né, gera toda uma inércia do Estado no combate ao racismo. Um Estado que é um dos primeiros na morte de jovens negros, o primeiro na morte de mulheres negras, que apresenta vários casos aí de racismo no nosso dia a dia, não pode se dar ao luxo de não enfrentar esse problema, de não investir em políticas de combate ao racismo. Mas até o presente momento, né, a gente ainda não conseguiu avançar nesse sentido. A gente espera que esse governo imediatamente, né, coloque o conselho para funcionar, retome a gerência e aponte também para uma maior atenção, uma priorização, na verdade, para as políticas de combate ao racismo no nosso Estado. Qual a importância desses organismos, dessas entidades dentro do governo? São fundamentais, né? A gente sabe que o racismo, ele precisa ser combatido tanto na sociedade, né, nessas desigualdades que estão colocadas e que estruturam toda a nossa sociedade, mas também ele precisa ser combatido no próprio Estado, no próprio governo. A gente, para vocês terem ideia, a gente não tem pessoas negras ocupando os primeiros escalões desse governo. A gente não tem pessoas negras na Assembleia, a gente tem apenas um negro desembargador no Tribunal de Justiça. Então, isso revela que há, sim, também um racismo impregnado nas instituições, né, que impedem o negro de acessar e de ocupar esses espaços, e além do próprio racismo que é cometido, né, no dia a dia das instituições públicas no nosso Estado, na educação, na segurança
segurança pública, na saúde. Então a gente acredita que esses organismos são importantes, tanto para combater o racismo que está colocado na nossa sociedade, mas também o racismo do próprio Estado, que reproduz e que gera também desigualdades. Quer dizer, porque é preciso essa coisa da visibilidade do exemplo, né? Uma criança negra que não vê um negro num cargo de possibilidades, como um desembargador, o desembargador William Silva, não vê uma possibilidade de um deputado, não vê a possibilidade de um secretário, de um cientista importante, começa pode perceber de maneira errada que não há perspectiva de futuro, né? Quando há, só não é visível, né? Claro, a gente tem uma barreira muito grande em relação a isso, né? A gente não consegue se projetar nesses espaços de poder. Enquanto isso, pessoas negras lotam as unidades prisionais, lotam os corredores dos hospitais, lotam as ruas, né, vivendo em situação de rua. Então a gente vê que há barreiras para o acesso do negro nesses espaços de poder, nesses espaços que tradicionalmente são ocupados por pessoas brancas. E a gente acredita que é necessário enfrentar isso, né? Seria um primeiro passo a gente, de fato, democratizar as instituições públicas, a gente conseguir com que o negro possa ser enxergado nesses lugares e, mais do que isso, né? A partir da sua visão, a partir da sua relação com a sociedade, poder também dar uma contribuição nesses espaços, no desenvolvimento de políticas que beneficiaria não só a população negra, mas toda a sociedade. O governo tem anunciado a questão da violência, a questão da ocupação social, que é um outro projeto do governo que muda de nome, mas basicamente é a mesma coisa de vários governos, né? Sim. Que é o PP, né? Cada um tem o seu nome, mas a ideia é ocupar os espaços que seriam, entre aspas, da criminalidade, quando a gente sabe que não são da criminalidade, são do cidadão que tem menos oportunidades na vida. O que vocês acham dessa questão da ocupação social? Tem um resultado positivo? Avança em alguma situação? A gente ainda não pode perceber resultados, né? Há todo um discurso em torno da ocupação social, mas a gente ainda não conseguiu ver efetividade na proposta. O que a gente acredita é que nada pode ser construído sem levar em consideração a participação popular. A gente fez essa crítica no Estado presente e também deixamos já essa alerta para o governo do Estado que, sem ouvir a opinião das pessoas que de fato sentem essa violência no seu cotidiano e que podem possibilitar a construção de alternativas mais sólidas, não vai ter sucesso qualquer política de enfrentamento à violência, ao homicídio no Estado do Espírito Santo. Então a gente está nessa perspectiva de garantir um diálogo, né, para que a gente possa construir de fato uma política que seja uma política de Estado, que não seja uma política só de mudar de nome com a alteração dos governos. E até então a gente sente dificuldades nesse diálogo, né? Historicamente os movimentos propuseram a criação de um Conselho Estadual de Segurança Pública, né, desde os 2 mandatos anteriores do governador Paulo Artung, e a gente já está indo aí para o 3º mandato, até hoje esse conselho não foi instalado. A gente reivindica a criação de uma ouvidoria de polícia também, para que possa ser um canal direto, né, de interlocução com a sociedade, e até o momento isso também não foi criado. Então, os sinais ainda são muito frágeis, né, de um diálogo aberto e franco com a sociedade para a construção dessa política. Mas nós, enquanto movimentos sociais, estamos nessa perspectiva, né, de poder contribuir para a construção de algo efetivo. A população do Espírito Santo não aguenta mais só um jogo de marketing em torno da segurança pública, né? Não é apenas criando um nome, criando um slogan ou colocando um banner atrás das viaturas que a gente vai conseguir ter o Estado efetivamente produzindo políticas para enfrentar esse problema que assola o nosso Estado já há algum tempo, né? A gente acredita que é preciso muito mais do que isso, e a juventude está pronta para dar essa contribuição. A juventude, com toda a sua criatividade, com toda a sua potencialidade, hoje a gente tem coletivo de jovens em diversas comunidades do Estado do Espírito Santo produzindo política, produzindo cultura, e ainda são muito invisibilizados, e as suas vozes não são levadas em consideração quando é para pensar essas alternativas. Então a gente está nesse caminho, mobilizando essa galera nessa perspectiva de conseguir um canal efetivo de diálogo. Você falou uma coisa interessante, né? A produção cultural e a produção de criatividade nas comunidades é absurdamente mais alta do que em qualquer outro ponto da sociedade. Isso não é visível, né?
Com certeza, com certeza. A gente ainda carece, né, de investimentos. A gente tem hoje nossa política cultural, né, sobretudo essa política cultural que dialoga com a população jovem, é muito precária, né? É apenas uma política de edital, não é uma política permanente que garanta o acesso à produção cultural nessas nossas comunidades. Então a gente precisa avançar muito, né? Como eu falei, não é só com polícia que a gente vai conseguir dar conta do problema da violência no Estado do Espírito Santo. É com maiores investimentos, e a cultura é um exemplo disso, né? É pífio o orçamento que se tem hoje para a Secretaria de Cultura, enquanto isso você tem jovens produzindo cultura, arte em diversos coletivos nas regiões aí da Grande Vitória, até mesmo do interior. Então a gente vê que é preciso também mudar essa lógica de investimento que está colocada no nosso Estado. Como é que vocês veem a criação da Secretaria de Direitos Humanos? Quer dizer, vocês têm uma série de reivindicações e o governo anunciou e sinalizou essa secretaria, né, que está sendo criada. Isso ajuda, agrega valor à batalha de vocês ou é uma outra discussão? A gente considera que a criação da secretaria é importante e já é tardia, né? A gente defendia que essa secretaria já deveria ter sido criada em outros momentos, né? Nos governos anteriores, mas agora há esse apontamento e a gente está acreditando que vai ser criada, mas como a gente sabe, o desafio também para garantir a efetivação dos direitos humanos no Espírito Santo é um desafio enorme. E aí não basta criar uma secretaria sem estrutura, sem orçamento e sem respaldo político. É preciso que essa secretaria seja criada, né, com um orçamento compatível para esses desafios, com corpo técnico, com recursos humanos e que também tenha respaldo político, né? A gente acredita que é necessário que os direitos humanos entrem como uma das prioridades, como um dos eixos prioritários para o desenvolvimento do nosso Estado. Não dá mais para a gente conviver com um passado de masmorras, com um passado de tortura e também com um presente. A gente já teve nesse ano, né, casos emblemáticos no nosso sistema prisional. O sistema socioeducativo continua sob medida da Corte Interamericana de Direitos Humanos, então as violações de direitos humanos não ficaram no passado, elas estão ainda presentes e a gente acredita que a criação dessa secretaria será importante para esse enfrentamento, mas tem que ser criada com todas essas questões que a gente aborda aqui. Quer dizer, a questão do diálogo, então, continua em aberto? Em questão do diálogo, só para você ter uma ideia, a gente entregou desde janeiro uma reivindicação para que o governador Paulo Artung ouvisse entidades de direitos humanos que construíram uma pauta nessa perspectiva de enfrentamento dessas violações sistemáticas que a gente tem no Estado. Até o presente momento, o governador não nos atendeu, né, e também ainda nem tem previsão para que nos atenda. Então, essa questão do diálogo é ainda uma pedra, né, em relação ao desenvolvimento do nosso Estado, né, porque a gente não quer sangrar qualquer governo, a gente quer criar pontes para conseguir construir perspectivas melhores para o povo capixaba, né? A gente acredita que o nosso Estado tem um grande potencial a ser desenvolvido, mas quando os governos ouvem apenas parcela da sociedade, geralmente ouve apenas o empresariado, a gente não vai conseguir fazer com que a voz dos que são mais prejudicados, né, seja levada em consideração na construção de políticas, na construção de um desenvolvimento efetivo para o nosso Estado. E é isso, enquanto movimento social, que a gente se propõe, né? Fazer com que os segmentos populares também sejam ouvidos, que a gente consiga construir políticas com esse compromisso com o povo que sofre no nosso Estado. Lula, eu queria agradecer a sua presença aqui no Gêveo News Entrevista, essa conversa, nos colocar à disposição do movimento jovem negro aí para qualquer esclarecimento, qualquer informação que quiser trazer à população e agradecer mais uma vez a sua presença aqui. A gente que agradece esse espaço, né, um espaço que a gente fica muito à vontade e também nos comprometemos a, sempre que quando convidados, a gente voltar aqui para discutir e analisar essas questões que afetam a nossa população, né? Acho que esse canal vem cumprindo um papel fundamental em dar voz a quem costumamente não tem voz também nos grandes meios de comunicação. Então fica aqui nosso reconhecimento e parceria com vocês. Obrigado.
Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.